Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Tudo certo? Tô passando aqui para criar um vídeo a respeito de duas perguntas que um colega nosso aí fez pra gente, chamado Luciano. Eu vou estar respondendo aqui as perguntas e eu vou deixar em formato de aula para as outras pessoas também saberem como é que faz, tá? A primeira pergunta dele é quando ele cria as estratégias, né? Quais que são os requisitos e regras que a gente deve se atentar na mesa proprietária e como que a gente vai calcular esse drawdown intraday ali para não perder a conta, né? Quem já opera por mesa proprietária já viu que tem o drawdown diário, né? Geralmente 5%, depende da mesa, né? Falando de FTMO é 5% e o drawdown máximo de 10%. Então o que acontece? Em um dia você não pode rebaixar 5% do máximo do equity que começou o dia, né? Então vamos supor, se eu estava lá com 10 mil dólares, eu não posso rebaixar 500 dólares, senão eu vou perder a conta, né? Então o que a gente faz? Pensando nisso, dois amigos meus que eu fiz mentoria, o Matheus Robles e o Kayan, eles criaram um código pro mercado de mesa proprietária. E quando você depura aqui, né, no código editor aqui, né, você pode criar um código novo dentro do SQX mesmo. Eu vou colocar o arquivo para vocês no Drive. Como é que funciona? Aqui você vai abrir um outro um outro um outro programinha, que é o Code Editor, que é onde você consegue inserir um código que você fez para aumentar as possibilidades e funções do próprio programa. Então eu vou mostrar aqui um exemplo. Você pode vir aqui, no caso você vai importar as extensões, né? Quando você cria esse código ele vira uma extensão e você pode importar. Feito isso, ele vai compilar e vai gerar de novo o UI UX do Strategy Quant. Quando ele gerar, aqui no Trading Options você vai ter essas opções a mais que não deve ter na versão de vocês, né? Que é o Equity Protector Value, o Equity Protector Type, Equity Security, né? Esses aqui você está vendo que não tem na de vocês, e nem esse aqui, ó, Maximum, né? E o Minimum Equity Limit. O que são essas funções? Tá tudo bem programadinho, eles fizeram um trabalho bem bacana, parece que é até nativo do Strategy Quant. Porque ele colocou tudo certinho aqui, ó, explicando cada coisinha em inglês, certinho, ó. Muito bem feito o código, por sinal, parabéns aí pros dois. Como que funciona? Aqui a gente consegue colocar uma trava de proteção. Então aqui, ó, Equity Protector. Então o que a gente vai fazer? A gente vai colocar uma trava, né? No exemplo de uma conta de 10 mil dólares, 5% seria 500 reais, ou 500 dólares, né? Então o que a gente vai fazer? A gente vai colocar 450, que seria uma trava ali de 4,5%. O que vai acontecer? Caso a gente venha rebaixar a conta em 4,5%, ela vai parar e não vai mais operar naquele dia. Ela vai desativar os robôs e quando virar o dia, ela vai ativar de novo, né? Sempre se baseando no horário do servidor, tá? Porque é o que a mesa proprietária está olhando e contando. Tá? E aqui a gente escolhe o que ele está se referindo. Se é a máxima histórica, né, que é o highest, o equity do dia ou o balanço. Né? Tem mesa que usa o equity e tem mesa que usa o máximo. Né? Então, assim, vamos supor, né, se durante o dia você ficou em tal valor, ele vai estar se baseando naquele valor. E tem como você se basear também no equity, que seria tipo, qual que foi o equity da virada do dia, quanto que estava, né? Então, sempre se baseando nisso. Vamos supor, você estava com a operação aberta e virou o dia, ele vai estar contando com o lucro, com a perca desse momento, que virou o dia, que é o que a mesa está olhando, né? Mesmo com a operação aberta. Então, esse cálculo é bem interessante. Eu não gosto de usar os 4,5 inteiro, tá? Eu gosto de usar 2% só no máximo, então daria 200 dólares numa conta de 10k ou 2 mil dólares numa conta de 100k, tá? E outra trava também que ele criou que eu achei bem legal é essa questão aqui. Eu tenho o Protector e tenho o Security, que no caso é quando ele atingir, né? Aqui ele está falando para fazer um cálculo, né? Olhando o equity com quanto que variou essa mudança. Então você pode colocar aqui, na hora que ele fizer 3% no dia, né? Que seria 300 dólares, você para de operar. Também tem essa trava, né?
que daí no caso seria pro gain. Mas eu não acho muito interessante porque você até quer fazer o máximo possível no dia, então eu não quero travar. Mas você pode fazer isso depois para uma gestão de conta, né? Tipo, para você gerir. Ah, chegou em tal porcentagem, parar de operar no mês, só ativar no mês que vem, né? Tem essas questões que você pode utilizar também. E se você não quiser definir pela variação, né, do mínimo ou do máximo do equity ali e tal, você pode vir direto no valor, que daí no caso seria o máximo que eu quero. Então vamos supor assim, ó, o máximo de equity limite, vamos supor, quando minha conta chegar nos 10%, que seria 11 mil dólares, eu quero que ele pare de operar, né? Só que no caso, eu sempre boto uns 10 dólares a mais aqui para pagar comissão, corretagem, alguma coisa que ficou para trás, ou até mais, você pode até colocar uns 50 dólares aqui para ele só parar quando ele atingir esse valor. Por que isso? Porque às vezes você está numa operação, já chegou nos 10% e ela acaba entrando em outra operação e você fica negativo. Porque você não vai ficar olhando 100%, né, do tempo o robô operando. Você vai deixar lá, vai dormir, vai fazer outra coisa. E o robô pode chegar nesse valor e acabar entrando em outra operação. Ou então a operação acabar voltando porque não chegou no alvo, só chegou nesse montante, né? Então, é sempre interessante olhar essa questão de que é bom você colocar uma trava tanto para máxima quanto para mínima para você se adequar às regras da mesa e conseguir ter uma aprovação mais fácil, tá? Os robôs que são gerados através da minha fábrica, todos têm essas opções para você mexer dentro do próprio da própria conta, né, que você está usando. Quer ver? Eu vou até abrir aqui uma VPS minha para vocês darem uma olhada. Ó, esse aqui é do mini índice, ó. Eu estou fazendo alguns testes, mas se você ver, dentro do código já existe essas funções, ó. Aqui, ó, mínimo e máximo equity, que dá para você alterar, entendeu? Então ficou dentro do código, ficou na parte onde tem as variáveis aqui. Então ficou muito bom isso, porque dá para você mexer depois, ó. E aqui o equity protector e o equity securer. Beleza? Então, sobre essa questão de se adequar às regras da mesa, você pode utilizar isso aqui. Você pode mexer nessas funções depois do robô criado. Todos os robôs que estão no Drive já têm essa função. E eu vou compartilhar com vocês, lógico, eu vou perguntar para o Kayan e para o Matheus Robles se ele permite eu liberar para vocês esse código, porque é deles, né? Então, se eles falarem que sim, beleza, eu vou soltar no Drive para a gente lá e vocês podem usar à vontade, tá bom? Aí eu vou ficar de confirmar e aviso vocês. A segunda pergunta do nosso amigo Luciano, qual que foi? Como identificar que uma estratégia deve ser retirada do portfólio e como adicionar uma nova no lugar dela dentro do portfólio? Esse ponto ele falou que é bem importante. Com certeza é um dos pontos mais importantes, é você conseguir fazer uma gestão legal desses portfólios, tá? Porque assim, vai ter estratégia que vai estar puxando o portfólio para baixo, né, piorando os resultados, e vai ter estratégia que vai estar alavancando os ganhos e fazendo a curva do equity subir. Então a gente tem que fazer o quê? Drenar, tirar essas que não estão ajudando e colocar novas que possivelmente vão ajudar. Como que eu faço isso, né? Dentro de um portfólio já montado, eu recomendo vocês fazerem também na conta de vocês peraí, deixa eu só abrir o site aqui. Trading Portfólio. Você já deve ter ouvido falar nesse site, é um dos sites mais legais aí de vocês usarem, que é esse cara aqui, ó. Trading Portfólios. Ele vai você vai entrar com a sua conta aqui e ele vai te dar várias opções para analisar conta a conta, estratégia a estratégia. Você pode fazer testes, né, de robustez, os períodos de drawdown, você consegue entender melhor o portfólio, como é que ele está performando, como cada estratégia está performando. Tá vendo aqui, ó? Você vê que teve uma queda aqui, teve um drawdown grande nessa estratégia rosa aqui, então pode ser que se ela começar a ficar muito negativa aqui, começar a caminhar para baixo, a gente retirar ela e manter as outras que estão indo bem. O Monte Carlo dá para você testar, a análise de otimização, se eu mudar os parâmetros, né? Então assim, bem completo, uma ferramenta que tem bastante coisa, tem a correlação, tem a alocação, a curva de Markowitz, para você saber o quanto
esse portfólio. Tipo assim, porque ele tem um limite, né? Não adianta você colocar 100 estratégias. Às vezes 5 estratégias é melhor do que 100. Então ele tem um limitante ali, né? Um fator que onde você vai achar um padrão onde vai estar meio que na máxima otimização, né? E é a teoria de Markowitz. Quem quiser também ler, ó, esse cara aqui, ó, Markowitz, Harry Markowitz, ele fez a teoria do portfólio moderno. Portfólio moderno. Aqui, ó. Teoria moderna do portfólio. E daí ele tem a curva aqui, né? A fronteira eficiente, portfólio de mercado, tá? Então, se aprofundem nisso. Troca uma ideia lá com o chat GPT também. É sempre interessante essas questões mais teóricas assim, para a gente entender realmente o que a gente está fazendo, como é que funciona a estatística, como é que funciona esses cálculos, tá? E a ferramenta, ela é de graça, tá? Estratégias limitadas é de graça, portfólios ilimitados, tudo. O que você vai pagar mais são as outras funcionalidades, como uma simulação mais avançada, análise de Monte Carlo, gerenciamento de capital. Para quem já tem o Strategy Quant, isso aqui não faz muita diferença. É mais a questão de fazer alocação de portfólio, fazer, né, outros tipos de gerenciamento que só a ferramenta paga consegue fazer. Mas para começar, cara, isso aqui tá perfeito, porque ele tem um pouquinho de anúncio, mas bem tranquilo, dá para analisar bem, dá para você compartilhar a estratégia para outras pessoas também verem, né, tipo acompanhar ao vivo, como também tem no My Forex Book. O Forex Book também é bem legal, só que eu acho que o Trade Portfólios é mais completo. Ele tem mais recursos. Tá? Então eu recomendo mais o Trade Portfólios. Mas aqui é legal também, dá para você ver também os outros players. Aqui tem bastante coisa também falando dos brokers. Até do... É nesse que tem... Aqui, ó, dá para você montar os portfólios, você tem que logar. Mas são os dois sites que eu recomendo. My Forex Book e o Trading Portfólios. Tá, mas aí como que eu sei que hora que eu tiro a estratégia? O que eu faço, né? O meu jeito de analisar e ver as coisas. Eu pego uma estratégia e eu tenho o overview dela aqui, né? Que vocês podem ver lá. O que acontece? Aqui ele está me mostrando, ó, que o drawdown máximo dessa conta foi de $1.260. Então, o que eu entendo? Que a gente sempre tem que olhar o risco. Então, qual que é o risco que eu estou correndo? De $1.260 para uma máxima de perca consecutiva de 7. Essas são as duas métricas que eu analiso. Por quê? Se ele começar a ter perca consecutiva maior do que 7, lógico, aqui a gente está analisando um período de 1 ano só, né? Mas se a gente analisar um período, sei lá, de 5 anos, e o máximo consecutivo de loss foi 7, você entende que se ele começar a perder 8, 9, 10, 11 vezes consecutivas, você entende que ele está quebrando a estatística muito bem quebrado? Porque nos últimos 5 anos você não teve isso tudo de perca. Mas agora você está tendo. Então, por que essa estratégia, será que ela não overfit? Será que ela não estava muito bem treinada com o passado e agora no futuro não está indo bem? Então é sempre de se questionar tanto essa questão de perca consecutiva quanto o drawdown. Só que assim, como a gente analisou o passado, fez o estudo no passado, criou essas estratégias olhando o passado, às vezes essa estatística pode estar muito perto do perfeito, né? do melhor dos mundos. Então o que a gente faz para dificultar um pouco mais e estressar essa estratégia? A gente vai fazer testes de Monte Carlo. Então você pode vir aqui no Monte Carlo da estratégia, aqui dentro, quando você vai rodar ele, né? Você vem no cross-check, ativa o Monte Carlo e escolhe alguns testes aqui, entendeu? Para estressar ele um pouco. Feito isso, né? Você coloca aqui 2.000 simulações, ativa um monte de coisa aqui, deixa, faz a estratégia ser testada ao máximo. Para quê? Para a gente encontrar os piores casos, os piores problemas, os piores mercados para essa estratégia performar. Feito isso, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar essa estratégia, abrir ela aqui e analisar o que o Monte Carlo nos falou. Você está vendo que aqui tem a linha azul, que é o melhor dos mundos. E tem as outras linhas que são as variações. Ah, mas e se o spread fosse diferente? E se o slippage fosse diferente? Que foi aqui, ó. Ah, e se o começo da barra começasse em outro ponto, né? Então, assim, a gente estressa a estratégia e verifica aqui os status. Então, o que você saiu aqui, ó? Do original, a estratégia original, fazia $7.734. Quando você joga aqui, você vê que em 95% dos casos,
que é aquela questão do desvio padrão, voltando aqui novamente a questão do desvio padrão, vou mostrar para vocês aqui. Padrão. Ó, desvio padrão. Essa fotinha. Né? A gente sabe que para a gente ficar no menos 2 alfa até o mais 2 alfa, que é onde a maioria das coisas acontecem, se você somar o 34, 34, 13 e 13, vai dar esse 95,4. Então, em 95% dos casos, você tem que o seu lucro vai ser de 3.828. Você vê que é metade do que a gente tem no overview. Então, vocês têm sempre que se atentar a isso, porque é mais provável ele fazer esse resultado aqui do que esse. Então, não se iludam pelo overview e sempre entendam que pode vir a acontecer esse do Monte Carlo. Você está vendo que em todos os testes aqui, ó, em 100% dos casos, o pior lucro foi de 3.188. Então, dos estresses que eu fiz, que eu simulei um futuro para a estratégia e chacoalhei esses dados, o que aconteceu? A pior estratégia fez 3.188, que é esse carinha verde aqui, ó, por último. Tá vendo que mais rebaixou aqui, pum. E o melhor dos casos foi esse cara aqui, ó, que fez 8.000 e pouco. Só que a nossa original tá com 7.734. Mas você vê que a maioria ela fica mais abaixo da linha azul do que acima. Então significa que a maioria das vezes ela vai piorar. Lógico, por quê? Porque o teste que eu estou fazendo, eu estou piorando o slippage e o spread, né? E estou começando a barra provavelmente piorando também. Então você vê que quase nenhuma fica positiva porque eu estou estressando para pior, né? Mas é isso que a gente tem que olhar, a gente tem que ver o pior dos casos. A gente não pode ficar imaginando um mundo perfeito, a gente tem que procurar realmente o que pode dar de errado, porque a gente sabe realmente o risco que a gente pode correr, porque o futuro é imprevisível. E a questão do drawdown, ó, a gente saiu de 1.260, que é o do overview aqui, ó, o original, e foi para 1.860. Então ele subiu, ó, praticamente $600 a mais, que equivalem a quase 50%. Então ele piorou o drawdown em 50%. Então o que a gente tem que entender? Que o lucro caiu pela metade e o drawdown dobrou desse overview. Então é isso que você tem que se atentar. E se a estratégia vier superar esses 1.860, que é o que realmente você deve estar cuidando, você tem que desativar essa estratégia, porque ela já superou 95% dos futuros que você simulou. Então você fala, caramba, velho, ela já superou 95% dos casos que ficou pior. Aí você fala, não, quero ser mais drástico ainda. Você pode olhar em cima desse aqui, 1994. Então, de 1.260 foi para quase 2.000. Então, você teve quase 100% a mais de drawdown e o lucro caiu mais de 50%. Então, entendeu? Essa mistura, essas brincadeiras, né, esses testes de robustez que a gente faz, que fazem trazer a realidade para a gente. Como que vai ser o mercado na vida real, né? Em conta real ou em conta demo, né? Mas o mercado futuro, né? O mercado que há de vir, né? Então, é isso. A gente tem que se basear nesse drawdown, nesse net profit, né? Lógico, a gente olha o overview como um todo. Isso aqui pode chegar nesse resultado, pode ser melhor, mas se a gente jogar para o negativo, ele tem esses dados. Então, o que eu sugiro para vocês? Sempre quando você vê o overview aqui de 1.260, considere sempre o dobro, tá? Que você pode chegar a quebrar. Ah, mas eu vou esperar dar o dobro para desligar? Não. Eu utilizo uma outra métrica também, como a gente tem muita estratégia, o que a gente pode fazer? Eu dou 25% a no máximo 50% acima disso aqui. Então, o que acontece? De 1.260, se a gente usasse 25%, daria mais ou menos uns $300 a mais. Então, eu toparia até 1.500, 1.600 dólares, eu suportaria ficar com essa estratégia. Não ultrapassou esse limite? Tiro fora. Ah, não, eu aguento, eu quero deixar mais, eu quero testar. Tudo bem, pode testar, pode se basear, inclusive pelo Monte Carlo, que é o mais correto, tá? Mas, dependendo, né, da sua situação, como é que está a mesa proprietária, como é que está a sua conta pessoal, recomendo tirar com menos, porque quando extrapola assim, mais de 25%, pode ser que a estratégia não seja tão boa assim, tá?
Essa é uma métrica que eu tenho usado, não é assim, né, verdade absoluta, mas tem funcionado muito bem para mim. Beleza? Eram essas duas dúvidas que o Luciano trouxe para a gente. Quem também tiver dúvida a respeito de outras coisas, pode mandar para mim no WhatsApp que eu vou respondendo, vou criando conteúdo, vou postando os vídeos tanto para a gente lá no Drive quanto no YouTube. Beleza? É isso, pessoal. Valeu, muito obrigado aí pela atenção e tamo junto.